Oi gente, tudo bom? Professor Ivan Perina para falar com vocês agora de colocação pronominal, nesse momento especificamente sobre o uso da mesóclise. Colocação pronominal, consiste em quê? Na posição na qual você vai colocar o seu pronome oblíquo junto com o verbo. Tem tanto a próclise, a mesóclise e a ênclise. Vamos falar agora da mesóclise. Mesóclise é uma das que a gente menos comenta, se for ver, é uma das menos utilizadas na nossa língua. Ela parece já ser uma coisa super formal, só de você ver aqui como é que ela está escrita. Realmente a gente não utiliza ela bastante, Essa forma que é quando você posiciona o pronome oblíquo no meio do verbo. Por que a gente não utiliza muito a mesóclise? Porque a mesóclise deve ser utilizada quando o verbo está conjugado num dos tempos verbais do futuro do presente ou futuro do pretérito. Justamente por isso que a gente não usa a mesóclise. A gente não fala mais o futuro numa fala coloquial, Ninguém fala eu viajarei neste final de semana. O pessoal fala eu vou viajar, eu estudarei, eu vou estudar. Então justamente por isso a gente não costuma utilizar muito a mesóclise, mas às vezes num texto escrito a gente acaba utilizando a mesóclise. E o que ela consiste? Quando tiver um verbo no futuro e você tiver que colocar um pronome junto, esse pronome não vai aparecer nem antes ou nem depois do verbo, vai aparecer no meio. Por exemplo, no caso aqui, ensinarei mesóclise. Agora imagina que eu quero falar que eu ensinarei mesóclise para você, Ensinarei-te mesóclise, não rolaria. Por quê? O verbo ensinarei está no futuro. O que a gente tem que fazer então? Quebrar esse verbo. Olha, ensinarei. Sempre quando você for fazer a mesóclise, quebra o verbo no R. Então fica ensinar-te-ei mesóclise. Ok? Quebra o verbo aqui no R e bota o pronome aqui no meio. Beleza? Isso pode acontecer tanto no futuro do presente quanto no futuro do pretérito. Por exemplo, se sem o pronome, chamaria para a festa, se pudesse. Colocando o pronome, chamaria, corta no R, fica chamá-la-ia. Estranho, Mas é assim mesmo que tem que ser. Por quê? É a mesma coisa que acontece na ênclise quando o verbo termina em R e depois o pronome é o ou o A. O R desaparece daqui e aparece o L aqui. Não se esquecendo de colocar acento no verbo, caso este verbo seja de segunda ou primeira conjugação, caso ele termine em A ou E. Ok? Só uma coisa para fechar. As regras da próclise, digamos que são superiores à regra da mesóclise. Como assim? Depois, quando você vê o vídeo da próclise, caso você ainda não tenha visto, preste atenção que as regras dela são mais importantes, elas atraem. Por exemplo, tem uma regra da próclise que quando tiver uma palavra de sentido negativo, você obrigatoriamente tem que utilizar a próclise. Então, não te atrapalharei. Por mais que o verbo esteja no futuro, você não poderia utilizar a mesóclise aqui. Por quê? Tem uma palavra de sentido negativo que obrigatoriamente vai pedir que você utilize a próclise. Ok? Por isso que a gente fala que as regras da próclise são superiores às regras da mesóclise. Ok? Mas que a gente não utilize a mesóclise, mas até que é tranquilo, não é? Somente se lembrar que a mesóclise a gente utiliza quando? Verbo no futuro. Corta o verbo no R e coloca o pronome lá no meio. Beleza? Beijão pra vocês, tudo de bom, até a próxima.